Oi, sou Ana Lúcia, faço parte do grupo de pesquisa da Unip. O grupo se chama Encontros Interculturais na EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. Né, como qualquer outra pesquisa, nós temos segmentos. Então, há colegas que fazem parte do grupo que pesquisam sobre, por exemplo, o indígena, né, em sua ocupação urbana. Há colegas que analisam textos de ficção como literatura, né, filme, série, verificando o que pode ser considerado narrativas, né, de vida dentro aí desses textos. E há outras vertentes. No meu caso, eu, eu passei a fazer pesquisa sobre narrativas em YouTube, narrativas voltadas para criança, e nesse caso nós temos né, um público assim, criança, adolescente, né, no início da adolescência, aquela fase da pré-adolescência. Então, no primeiro vídeo que eu compartilho com vocês, né, no nosso canal, eu faço uma tipologia desses, né, dos tipos de narrativas para criança. Na segunda, né, na segunda postagem, eu já especifico o seguinte: entre, né, os tipos levantados, há pelo menos um que nós podemos aproximar com narrativas de vida, né? E agora esse terceiro, uma análise mais aprofundada sobre isso. Então, se você, né, acompanhou até aqui, eu agradeço, continuo esperando a sua colaboração, né, para essa pesquisa. Se não, aí entra lá no canal, né, faça a sua inscrição, dá o seu like, deixa seu comentário. Nós temos vídeos né, de bastantes professores, então cada um, né, melhor que o outro. Então, você vai ter aí, né, um acervo já muito bom. Então, esse grupo de pesquisa fala de narrativas de vida, né? Tem como foco narrativas de vida. E o que significa narrativa de vida? Narrativa de vida é um relato de experiência. Esse relato é compartilhado oralmente, não é isso? Esse relato é de experiência próxima de quem conta, né, de quem narra. Trata-se de acontecimentos da família, da escola, né, da comunidade, enfim. Ah, então, nós temos, né, uma, uma definição para narrativas de vida que nós seguimos aqui, que narrativa de vida não é só, né, oral, mas também, né, principalmente agora com essa tecnologia toda da informação, a narrativa de vida pode ser compartilhada por meio do vídeo, né, audiovisual, né, desses recursos tecnológicos que nós temos. Ah, entre os tipos, né, de narrativas que nós encontramos no YouTube, essas narrativas voltadas para o público infantil. Como eu falei no primeiro vídeo, eu aponto, né, esses tipos, e entre esses tipos nós temos um que eu considero próximo de narrativa de vida. Então, não se trata realmente, né, olha, narrativa de vida tal como nós concebemos, mas há essa proximidade. Assim como, né, há um segmento de pesquisa dentro do nosso grupo que verifica essa proximidade de narrativa de vida em determinadas obras, né, artísticas, como a pintura, a literatura, o cinema, enfim, quem segue, né, esse segmento, uma das pessoas é a Roseli Jimenez. Ela diz, ela chama, né, essa proximidade de autoficção. Então, a narrativa de vida não é uma biografia, não é uma autobiografia.
porque esses gêneros textuais, quando, né, foram criados, estavam próximos das grandes personalidades. Então, tratar da vida das grandes personalidades políticas, culturais, né, isso seja lá o que for. No nosso caso, nós temos narrativa de vida que faz parte de contar sobre a sua vida, mas é esse contar mais próximo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, ou seja, da pessoa comum, não é isso? Né, de situações comuns, e não, olha, de grandes eventos históricos, por exemplo. A narrativa que é do YouTube, né, para criança, que se aproxima, que eu considero próxima de narrativas de vida, inicialmente eu chamei narrativas vividas pelo eu, né, aquele youtuber que vivencia determinadas situações, e essas situações são filmadas, né, e depois postadas para o seu público. E, e o que essas narrativas, né, dizem, trazem? Experiências vividas pelo youtuber, experiências comuns, então experimentar, sei lá, um alimento, né, nunca antes comido pelo youtuber. Histórias de vida, do dia a dia do youtuber, narrativas que passam a acontecer concomitantemente, então são histórias que são criadas, narrativas que são criadas no momento em que elas são filmadas, né, gravadas, e, e de forma geral, essas narrativas acontecem no ambiente de gravação, né, do próprio YouTube. Então, nós temos, né, inicialmente, como eu falei, eu chamei de narrativas vividas pelo eu, mas eu mudei de ideia, porque, na verdade, nós temos narrativas e situações, não é isso? Que ocorrem com o próprio youtuber, que pode ocorrer com alguém da família, né? Ou amigo que esteja próximo, ou que é especialmente convidado para viver, né, tal situação. Né, dentro do segmento do qual eu faço parte, né, da pesquisa aqui do grupo, então, há uma preocupação com a ocupação do espaço urbano. Eu gravei um vídeo com o professor Bruno, então nós conversamos sobre o que significa a ocupação, né, do espaço, o que significa o espaço, o que significa lugar, como um determinado lugar passa adquirir mais de um uso, mais de um sentido, né, social, mais de um uso social, mais de uma relação social possível. Então, aquele lugar passa a se tornar espaço. E como o espaço urbano é ocupado, inclusive em relação, né, a essa ocupação do espaço, em relação às ações virtuais, devido ao desenvolvimento dessa tecnologia da informação, os espaços urbanos passaram a ter uma necessidade, ou seja, né, passou a acontecer uma demanda. Então, a apropriação do espaço envolvendo as mídias locativas. Mídias locativas, né, uma expressão que é usada para tecnologia relacionada à localização. Então, nós temos conteúdos, né, isso, informacionais, a um local, né, sobre um local específico. Nós temos novas formas de ocupação do urbano. Nós temos, por exemplo, agregação de pessoas em determinadas áreas, né, por causa do Wi-Fi. Então, o espaço passou a ser adaptado para ter um Wi-Fi, para disponibilizar, né, um Wi-Fi. Nós temos a ocupação do espaço em que sentido? Então, na busca, não é isso? De acesso às redes de telefonia, nas trocas de mensagens, fotos, vídeos, nas conexões, né, em redes. Então, é uma forma de ocupar o espaço urbano, que é justamente
utilizar, não é isso? Ou assumir determinadas ações virtuais. No caso do YouTube, então o YouTube passa a ter, né, um papel muito grande nessa ocupação do espaço. E das várias utilizações que nós temos, né, do YouTube, nós encontramos narrativas para criança. E os tipos de narrativa, como eu falei, está lá no meu primeiro vídeo, então consegui fazer levantamento de alguns tipos. Por exemplo, youtuber que lê, abre um livro, que é para o público infantil, e lê a obra toda, lê um trecho. A youtuber que faz uma interpretação, né, acompanhado de um instrumento musical. Então, nós temos, né, alguns tipos de narrativas aí para criança. E temos, por exemplo, né, o canal que se chama Mamute Congelado, não é o único, né? Então nós temos vários outros canais voltados para o público, né, bem mais jovem, estou falando de criança, pré-adolescente, enfim. Então, esses canais é o que eu considero né, o seu conteúdo mais próximo de narrativa de vida. Então, são situações vivenciadas pelo youtuber, por família, amigos, não é isso? A estudiosa Ida Machado chama de efeitos de narrativa de vida. Então, nós não temos ali a realidade, né? Isso, nós não temos uma situação que acontece de forma espontânea em relações sociais, né? Na interação entre as pessoas, né? Entre a youtuber, que é o filho, né? E seus pais ali. Nós temos o que essa estudiosa chama de efeito de narrativa de vida. Aí, nesse caso, né, durante essa troca comunicativa entre o youtuber, né, e seu público, nós temos situações que se parecem, né, com situações cotidianas, com situações que podem ocorrer com qualquer um de nós, né, no nosso dia a dia. Ao fazer análise, né, de vários vídeos, tanto do canal Mamute Congelado, quanto de outros que seguem, né, essa mesma linha, né, de construção de narrativa, de postagem. Então, essas postagens constroem, basicamente, duas grandes narrativas, no sentido, né, de dois grandes segmentos. Então, nós temos narrativa sobre o próprio youtuber, né? Então, nós conseguimos perceber, ao assistir, a situação com a família. Então, geralmente, youtuber vivencia situações criadas por ele, né, ou desafios, enfim. Aí nós temos lá a presença da mãe, do pai, dos irmãos, nós temos amigos, né? Às vezes a presença do namorado, da namorada, não é isso? Então, pelos vídeos, né, quando nós assistimos a mais de um, nós conseguimos ter nuances, né, de narrativas de vida daquele youtuber, tá? E o outro segmento é o seguinte, são situações criadas, né, para serem vivenciadas ali para gravação. Então, essas narrativas são comuns não só àquele youtuber que está, né, gravando, mas aqueles todos youtubers que têm o mesmo segmento. Então, no nosso caso aqui, né, de análise, é o que deu para verificar que essas narrativas em comum, né, aos vários youtubers do mesmo segmento, então nós temos uma imagem que passa a ser criada
né, uma imagem que passa a ser criada sobre esses YouTubers, sobre essas pessoas que se tornaram, né, YouTubers e que vivenciam narrativas, que vivenciam situações, né, como é que eu vou dizer agora. Então, nós temos narrativas que são comuns à construção da imagem dos YouTubers. Uma primeira situação é a simulação. Então, são situações, né, vividas em casa. Então, por exemplo, sei lá, um ladrão tentando invadir, né, a casa. A YouTuber incentiva a mãe a, a chamar a polícia, olha, se esconder, não é isso? Chama a polícia, não chama, se esconde, não se esconde. Então, são histórias criadas na medida em que essas histórias são filmadas. Há também, essas simulações acontecem geralmente, né, dentro das casas, né, dentro da casa do YouTuber, mas também nós verificamos situações vividas fora de casa. Não é o caso do mamute congelado, mas a situação em que uma família inteira, né, a família inteira lá do YouTuber, vai para o cemitério. Então, olha o que vai acontecer agora, são, sei lá, 3 da manhã, né? Será que algum fantasma vai aparecer? Enfim, então, uma das narrativas é justamente essas simulações, né, criadas e filmadas durante a simulação. A outra narrativa nós podemos chamar de trollagem. Na verdade, é uma brincadeira que se faz, não é isso? Com um membro da família, do YouTuber, ou com um amigo. Dificilmente o YouTuber, né, aquele apresentador, vive a trollagem. Ele é que cria, né, para uma outra pessoa vivenciar. Aí nós também temos um outro tipo de narrativa, que é competição. Então, competição entre youtuber e membros da família, youtuber e amigos. E nessa competição vale dinheiro. Então, se você, sei lá, né, vendar os olhos e comer o que estiver à sua frente, você ganha, sei lá, R$ 1.000. Então, nessa competição, é entre as pessoas da filmagem, né, e não youtuber com o seu público. A interação não acontece dessa forma. E nós temos, e conseguimos perceber também, dentro, né, dessa narrativa sobre o sistema de vida dos YouTubers. Então, no decorrer dos anos, então, o YouTuber fica, né, anos postando seus vídeos, e a mudança de vídeo, então, de tema, né, mudança de tema. Então, o YouTuber fica muito tempo mostrando simulações, né, dentro de casa, muito tempo com trollagem, muito tempo com paródia, muito tempo com... Enfim, então vai modificando, mas não é só aquele YouTuber. Os YouTubers, né, de forma geral. Uma outra situação que nós conseguimos perceber dentro desse sistema de vida, né, do YouTuber, nos últimos anos, por exemplo, eles se juntam, alugam, né, o que eles chamam de mansão, ou para realmente morar lá, ou para simular que está morando lá, mas filmam as situações nessa mansão. Também passam a ostentar, na medida, né, em que fazem sucesso, bens materiais, né, conquistados justamente por causa desse sucesso. Então, nós temos, basicamente, 4 situações, né, 4 narrativas, situações. Simulações, trollagens, né, ou brincadeiras, competição, e o próprio sistema de vida, né, do YouTuber, ou dos YouTubers. O que essas narrativas, situações, podem nos dizer, né? O que elas nos dizem? Então, primeiro,
essas narrativas, situações, fazem parte dessa revolução tecnológica da informação que vivemos, né, desde o fim do século XX. Uma outra situação é o seguinte: essa sociedade construída, né, que passou a ser reestruturada, enfim, do fim do século XX para cá, é uma sociedade que Bauman chama de sociedade líquida. Então, que sociedade é essa? É uma sociedade que não valoriza o que é permanente, né? É uma sociedade da fluidez, é uma sociedade do temporário, das relações temporárias, das coisas, né? Então, eu compro um objeto hoje, sabendo que daqui a um mês eu vou precisar comprar novamente, porque ele vai quebrar fácil, ele não tem durabilidade, enfim. As relações sociais, as relações pessoais também não são duráveis. Então, é uma sociedade considerada pelo Bauman de sociedade líquida. Quais são as características dessa sociedade? Uma característica é o hedonismo, que é pautado em valor, não é isso? Em valor de viver o aqui e o agora. O que é importante é o aqui e o agora, o que é importante é o prazer de usar um determinado bem ou serviço e descartar. As relações são descartadas, né? Então, ou descartáveis, enfim. E nós percebemos esse hedonismo de forma geral, né, nos vídeos, mas principalmente naquelas narrativas, situações em que a trollagem, né, a brincadeira, ou até mesmo na ostentação, né, de seus bens. Então, o que é importante é aquele momento da brincadeira, né? Uma outra característica dessa sociedade líquida é o autoconsumismo. Então, a felicidade, né, do ser humano está no ter, no acúmulo de bens. Então, nós passamos a assistir a vários vídeos, né, desses youtubers em que as narrativas, situações servem para mostrar os bens conquistados dos youtubers. Então, a fazer, sei lá, uma brincadeira. Vou jogar um celular que custou tanto e ver o que acontece com ele. Será que ele vai quebrar dessa altura? Será que ele vai, né, resistir à água da piscina? E o próprio fato dos youtubers, né, alugarem, né, como eles chamam, mansão, para viverem lá, né, em conjunto, ou para só filmarem, né, no local, é uma forma aí de mostrar esse autoconsumismo, né, que passou a existir na nossa sociedade. Uma outra característica é o narcisismo. Então, narcisismo significa o quê? A pessoa que é voltada, né, para ela própria, numa vaidade excessiva, né, num jogo aí de egocentrismo, enfim. Então, aí nós temos um estudioso, né, cujo livro é o Pós-Moderno, o Jair dos Santos, que nos fala o seguinte: o individualismo atual nasceu, né, do modernismo, mas o seu exagero narcisista é um acréscimo modernista, ou seja, né, da nossa sociedade atual. E essas narrativas, situações que nós encontramos, são voltadas para o youtuber. O próprio youtuber, né, é o centro né, das narrativas. Então, se ele não vivencia uma simulação, por exemplo, ele cria, né, uma situação para o outro viver, mas ele controla, né? Esse YouTube é que controla toda a situação, tudo é voltado, né, para o eu aí do YouTube. Não há questões de grupo, não há questões sociais, né, que são discutidas, né, nessas narrativas, situações.
Uma outra característica da sociedade líquida é a busca pela juventude eterna. Então, de forma geral, um youtuber começa na sua carreira jovem, às vezes 16 anos, 18, ou até mesmo, né, na fase aí, infantil, acompanhado pelo responsável, pelos pais, e crescem, né, se tornam adultos, então tem 30, mais de 30 anos, mas continua com aqueles excessos da, da juventude. Então, é uma pessoa adulta, mas, né, como youtuber de de um determinado segmento, continua, né, com algumas características infantis, ou continua com determinado comportamento mais infantilizado. Uma outra característica, na verdade, duas características que eu relaciono, uma é o simulacro e a outra característica é a realidade. O simulacro, né? O que é simulacro? É uma reprodução do real. E hoje nós vivemos, né, numa sociedade imagética e nós preferimos a imagem. Então, preferimos tirar fotos, não é isso? A estar no local. Nós preferimos ver a foto de uma pessoa, de uma rede social, a estar com ela, sabe, face a face, enfim. Então, nós vivemos numa sociedade de simulacro. A outra característica que relaciona com o simulacro é o hiperreal, que aí, no caso, essas imagens, né, esses simulacros, que são as imagens, são reproduções do real e são reproduções mais próximas da realidade. Então dá a impressão dessas imagens serem mais reais do que a própria realidade. Nós vivemos, né, essa situação e o que acontece, né, nessas narrativas de situação. Então, nós temos simulações vivenciadas, né, e gravadas. Nós temos, né, os vídeos, nós temos essas imagens vivenciadas, né, simulações de uma situação que pode ser real, e essas simulações criadas pelos, né, YouTubers precisam convencer o seu público. Então, elas se aproximam do hiperreal, né? Como eu falei, né, a estudiosa Ida Machado chama de efeitos de narrativas de vida. Então, nós não temos realmente narrativas de vida, depoimentos de uma situação vivenciada, experienciada pela pessoa, ou a pessoa conta de uma outra, não é isso? Nós temos aqui simulações, simulacros, né? E quanto mais próximas da realidade, mais o público se convence, né, de que aquilo é real, ou de que aquilo é possível de ser real. Então, assim, de forma geral, o que dá, né, para perceber, para concluir? Dentro dessa narrativa de vida, ou, né, narrativa situação, essa narrativa vivida pelo eu, que é o próprio youtuber, nós conseguimos perceber uma realidade que é a narrativa de vida do profissional youtuber. Então, hoje, nós temos com essa tecnologia da informação, né, o youtuber, que é um profissional da informação. E como profissional da informação, segue novos paradigmas comunicacionais. Um deles é o marketing pessoal. Então, o profissional passa a ser o seu próprio produto, né, ou marca. Há toda uma necessidade de gerenciamento, né, de alcance aí do público, dos seus próprios vídeos, né, de situações que serão
simuladas que serão criadas para o público, né? Todo um gerenciamento para o seu relacionamento com o público. E dentro desse novo paradigma, né, além do marketing pessoal, a competição. Então, esse novo profissional está dentro de um sistema extremamente competitivo que exige constantes inovações. Então, ao acompanhar um determinado youtuber, né, durante, né, os anos em que esse youtuber está no ar, então nós percebemos, então a necessidade de fazer simulação, ou a necessidade de mudar, inovar, em que há, então, né, fazer paródia, então construir situações de paródia, ou né, de trollagem, enfim. Então, um faz e os outros, dentro daquele segmento, copiam, comentam, né, reproduzem, né, o que o primeiro fez, enfim. Então, até que um deles inova novamente e assim vai no sistema dialético. Então, de forma geral, nós temos esse quadro dentro de narrativas, né, de vida. Essa narrativa de vida, né, na verdade, é um efeito que os youtubers criam ao simularem, a criarem brincadeira, enfim, né, seja, né, que aspecto for. E isso não significa também que a nossa análise esteja, olha, concluída. Eu ainda considero que há muito, né, o que ser explicado, muito ainda o que ser detalhado, né, dentro dessa questão nossa. Deixo o meu convite novamente para, né, para sua colaboração. Então, nós temos o nosso canal, sempre pode entrar em contato, né, dividir, podemos, né, gravar um vídeo sobre isso, nos aprofundando sobre um determinado tópico, enfim. É um convite aí aberto, sempre, para a gente aprofundar nesse assunto. Então, né, eu agradeço, né, você que acompanhou até agora, e até logo.